Isaías capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei e quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu quero dividir essa mensagem, embora cada uma delas tenha sua introdução, desenvolvimento e conclusão, mas eu quero dividir esse texto em 2 mensagens. Eu vou ministrar uma hoje e outra passando esse domingo que vem, no próximo, porque domingo que vem nós teremos o pastor Jova à noite aqui conosco, né? E eu quero compartilhar com você hoje à noite sobre o tema experimentando mais de Deus. Experimentando mais de Deus. Queridos, eu tenho aprendido um princípio importante de como nós podemos provar mais de Deus quando nós lemos o livro de Isaías, principalmente no capítulo 6 de Isaías, onde nós lemos acerca de uma experiência muito forte com Deus que Isaías teve. E lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que a nossa vida, a vida cristã, ela é progressiva, ela não é estática. A vida cristã é dinâmica, a vida cristã, nós devemos estar constantemente em crescimento, constantemente progredindo, né, em conhecer e conhecer mais de Deus, em aprender mais de Deus, em ter experiências com Deus. E Deus quer que nós provemos cada vez mais da presença dEle. Deus quer que a gente mergulhe cada vez mais em águas mais profundas com Ele. Deus quer nos levar a um nível de experiência cada vez maior com Ele. À medida que nós vamos, quando nós chegamos na presença de Deus, quando nós começamos a desenvolver uma vida de intimidade com Deus, a gente tem um nível de experiência. Mas à medida que o tempo vai passando, o desejo de Deus é que essas experiências vão aumentando, não só em termos de quantidade, mas em termos de profundidade com Deus. E essa experiência de Isaías foi um momento da vida dele, onde ele galgou um degrau a mais no seu relacionamento com Deus. Ele teve uma experiência que o levou a um nível mais elevado de relacionamento com Deus. E aí nós vimos no texto, né, o impacto que teve na vida do profeta foi tão grande. Essa experiência que Isaías teve com Deus foi tão grande que ele declara ser um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. E é interessante que se nós lermos os capítulos anteriores, nós só vamos encontrar o profeta sendo usado tremendamente por Deus. Em nenhum momento nós encontramos Isaías com essa visão acerca de si próprio. Mas essa experiência que ele tem com Deus faz com que ele se enxergue algo na sua vida que ele não conseguia enxergar. A experiência que ele teve com Deus foi tão forte, foi tão impactante, que
ele se enxerga como um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Esse tipo de experiência, querido, é uma experiência que todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos ir a um nível de experiência muito mais profundo com Deus. Não que essa visão que Isaías teve vá se repetir, né, em cada um de nós, mas nós precisamos provar mais de Deus, a ponto de nós conseguirmos enxergar quem nós somos. Porque muitas vezes nós paramos em determinado ponto da nossa caminhada cristã, que nós perdemos a noção de quem nós somos, e nós perdemos a capacidade de enxergar coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. E a única coisa que vai fazer com que a gente nos enxergue como nós realmente somos, é quando nós nos colocamos diante de Deus. Quando nós nos colocamos diante de Deus com sinceridade de coração. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso pecado é revelado, porque a santidade de Deus nos constrange, diz a Bíblia. E muitas vezes nós começamos a nos comparar somente com pessoas, e aí nós corremos o risco de sempre nos comparar com pessoas que estão no nível de vida cristã talvez mais baixo do que o nosso, e isso faz com que a gente se sinta talvez perfeito. Isaías era um profeta, se você ler os capítulos anteriores, um homem tremendamente usado por Deus, mas quando ele teve essa experiência, quando ele buscou um nível de intimidade maior com Deus, ele percebeu que havia algo na sua vida que precisava ser removido. Ele percebeu que havia algo nos seus lábios que precisava ser mudado. E quando nós precisamos ter esse nível de experiência, nós precisamos ter esse nível de busca por Deus, que vai nos levar a uma intimidade com Ele, que vai nos revelar quem nós somos verdadeiramente. No caso de Isaías, revelou os seus lábios. Talvez no nosso caso, revelar algo do nosso interior. Talvez as nossas motivações, que muitas vezes nós achamos que ninguém conhece. E às vezes ninguém conhece, mas Deus conhece. E às vezes nem nós mesmos conhecemos. E quando nós nos prostramos diante de Deus, Deus revela quem nós realmente somos. Isaías, quando ele se prostra diante de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido. Se Isaías estava perdido, imagine eu. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Isaías recebeu um toque purificador nos seus lábios, e foi justamente aí que ele confessou ser falho, e ele passou então a ter uma nova consciência do chamado de Deus para a vida dele. Onde Isaías reconheceu que era falho, a Bíblia diz que o anjo tirou uma brasa do altar com uma tenaz, levou e tocou nos lábios de Isaías e disse: a tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. E o que fez com que houvesse o perdão? O que fez com que houvesse a culpa? Foi o simples fato de Isaías reconhecer quem ele era. Reconhecer onde estava a falha. Que é algo tão difícil para nós, né, querido? Como é difícil a gente reconhecer que a gente está errado. Como é difícil a gente reconhecer que a gente falha. Como é difícil a gente reconhecer que a gente errou. A gente tenta primeiro tantas justificativas, tantas explicações, tantas desculpas, quando na verdade é tão simples dizer: eu errei, eu falhei. E quando a gente tem essa atitude, esse texto nos mostra que Deus, Ele providencia o perdão, e onde há o perdão, há a remoção da culpa. Mas quando nós não confessamos, quando nós não reconhecemos os nossos erros, a culpa permanece. Os Salmos, no Salmo 32, quando Davi fala da sua experiência com o pecado, ele diz: enquanto eu me calei, os meus ossos definharam, a minha alma era como a sequidão de estio. Davi experimentou um nível de sofrimento terrível,
por conta do pecado não confessado. E ele diz: quando eu abri a minha boca e confessei. Aí Davi começa a descrever tudo o que aconteceu com ele. Não é à toa que o diabo tenta nos prender no pecado, porque a Bíblia diz que pecado confessado é pecado perdoado. A Bíblia diz que não há quem peque. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Todos nós pecamos, querido. Todos nós erramos. A diferença é que alguns reconhecem o seu pecado diante de Deus, se arrependem, pedem perdão, e Deus cura, e Deus restaura. Enquanto que outros preferem manter o segredo entre ele, Deus e o diabo. Isaías nos dá, o profeta, ele nos dá um exemplo de humildade, de ter a capacidade de reconhecer quem nós somos, de ter a capacidade de reconhecer que erramos quando errarmos. E ele nos ensina, e Deus nos ensina através dessa atitude de Isaías, que quando há reconhecimento, quando há humildade, quando há confissão, há perdão e há remoção da culpa. E quando eu falei anteriormente que é por isso que o diabo tenta nos prender no pecado, porque ele não quer que a culpa seja removida. Ele quer que a gente continue errando, ele quer que a gente continue culpado, ele quer que a gente permaneça do jeito que está. O diabo não tinha interesse nenhum que Isaías confessasse que ele era um homem de lábios impuros, porque ele sabia que se ele confessasse, Deus o perdoaria, e Deus restauraria, e Deus o usaria. O texto diz que quando Isaías confessa, olha o que acontece, querido. Primeiro ele busca Deus. Onde que começa tudo? Na minha busca sincera pela presença de Deus. Quando eu me prostro diante de Deus, quando eu abro o meu coração sinceramente diante de Deus, Deus revela quem eu sou. E aí Isaías confessa, e quando ele confessa, além de vir o perdão e a restauração, depois que Deus cura e Deus restaura, aí Deus pergunta: quem enviarei e quem poderá ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É todo esse processo que o diabo quer interromper, que ele quer impedir. Todo esse processo. E aí quantas pessoas estão deixando de ser usadas pelo Senhor, deixando de ser usadas por Deus, porque não tem a capacidade de reconhecer os seus erros, porque não tem buscado essa vida de intimidade com Deus, que revela quem você realmente é. Porque quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, aí nós sabemos quem nós somos. Quando nós nos prostramos com um coração aberto e sincero diante de Deus, nós descobrimos quem nós somos. Mas muitas vezes nós não reconhecemos quem nós somos, por não sabermos realmente quem nós somos. Às vezes você acha que está tudo bem, às vezes você acha que você é uma bênção, às vezes todo mundo acha que você é uma bênção, e às vezes você mesmo tem essa visão a seu respeito. Mas quando você começa a desenvolver uma vida de intimidade com Deus, você descobre que não é tão uma bênção assim, que existe algo que precisa ser consertado, que existe uma área que precisa ser melhorada. Todos nós somos assim, todos nós. E Deus sabe que nós somos assim, e Deus nos ama mesmo nós sendo assim. Deus, quando Ele nos amou, nós éramos piores do que o que nós somos hoje. Por que Ele não vai nos amar do jeito que somos hoje? Agora, o que não agrada o coração de Deus é quando nós não temos a capacidade de reconhecer quem nós somos. Aí isso não agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu acho essa afirmação de Deus acerca de Davi fantástica. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E se você fala isso para alguém que não conhece profundamente a palavra, para alguém que não conhece a história de Davi,
e você chega e diz: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e você perguntar para a pessoa qual é a ideia que você tem de Davi, quando alguém o define como um homem segundo o coração de Deus, a pessoa vai dizer: alguém que não erra, alguém que nunca errou, alguém perfeito, né? Um homem segundo o coração de Deus. Aí você olha para a afirmação de Deus, quando ele diz: Davi, um homem segundo o meu coração, e olha para a história de Davi, um homem que adulterou, matou indiretamente o marido de Batseba para esconder o seu pecado. Depois o filho morreu, por consequência do pecado de Davi, o seu irmão estrupa a sua irmã, e o outro irmão pega, depois que sabe que o irmão estuprou a irmã, o outro irmão mata o outro irmão. Olha a desgraça na vida de Davi, na família de Davi. E tudo começou com o pecado de Davi. E aí Deus chega e diz: Davi, um homem segundo o meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus olha para nós, Ele sabe que Ele vai encontrar erros, Ele sabe que Ele vai encontrar falhas. Agora o que Ele quer encontrar além disso é um coração quebrantado, disposto a reconhecer quem nós somos, disposto a reconhecer nossas falhas, nossos erros, dispostos a sermos curados, dispostos a sermos tratados, dispostos a nos revelarmos quem nós somos e não nos escondermos. O que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus não é o fato dele não ter pecado, mas é o fato dele ter tido a capacidade de confessar o seu pecado, de se arrepender e de receber o perdão de Deus. Mas o projeto do diabo é outro. O projeto do diabo é que você se esconda, que você bote uma máscara, que você bote uma capa, e que por mais que Deus saiba quem você é, que o importante para o diabo é que todo mundo pense bem a seu respeito. Davi não estava nem aí para o que os outros iam pensar dele. Davi rasgou o coração diante de Deus e disse para Deus quem ele era. Isaías fez a mesma coisa. Um profeta. Leia em casa os 5 primeiros capítulos de Isaías. Será que alguém com a postura que Isaías tinha, Isaías em termos de guerra, querido, ele talvez só perca na Bíblia inteira para Davi. Tamanha era a fama de Isaías. Isaías tinha, quando ele profetizou na época do rei Uzias, que tinha também a fama de um guerreiro. Isaías, ele, com todo o histórico que ele tinha de homem de Deus, a sua posição diante do povo não o impediu de reconhecer quem ele era. Não o impediu. E muitas vezes o nosso status, os nossos cargos, as nossas posições, aquilo que nós pensamos que somos, que nós não somos nada diante de Deus, e ao mesmo tempo somos tudo. Aquilo que nós pensamos que somos nos impede de sermos aquilo que verdadeiramente somos. Somos pecadores, assim como Isaías. Somos falhos. E eu acho interessante que quando Isaías tem aquela experiência com Deus, e quando ele, no momento que ele se vê envolvido pela glória de Deus, pela presença de Deus, ele tem a revelação de quem ele era, e ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Essa é uma conclusão que enquanto nós não chegarmos, não vai haver cura, não vai haver mudança, não vai haver transformação, não vai haver salvação na nossa vida. A nossa condição sem a misericórdia, sem a graça e sem o perdão de Deus é de perdidos. Todos nós estamos perdidos sem Deus na nossa vida. Todos nós estamos perdidos sem a graça, a misericórdia e o perdão de Deus sobre a nossa vida.
Todos nós. Por isso que a Bíblia diz que nós somos escravos da graça de Deus. E aí, quando eu olho para a vida de Isaías, para o seu ministério, para a sua atitude e para as consequências da sua atitude, o que a sua humildade proporcionou a ele? Cura, transformação, santidade e a oportunidade de ser usado pelo Senhor. O diabo tem impedido tantas pessoas de serem usadas. Primeiro porque não tem buscado ter essa intimidade que proporcione uma experiência com Deus e descubra quem você realmente é. Como eu disse no início, às vezes nós não reconhecemos porque nós realmente não sabemos quem nós somos. Nós temos uma visão errada a nosso respeito. Mas quando somos confrontados com Deus, a santidade dele nos constrange. Mas muitas vezes nós sabemos sim quem nós somos, mas nós não queremos admitir porque o nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de reconhecer quem nós somos. Mas quando nós temos a humildade de Davi, de Isaías e de tantos outros homens que Deus nos ensina e nos mostra na sua palavra, só há um motivo pelo qual Deus deseja trazer à tona o nosso erro e o nosso pecado. Só um motivo. Não é para lhe expor, não é para lhe envergonhar, não é para lhe condenar. Pelo contrário, o pecado já nos condena. Só há um motivo pelo qual Deus deseja que o pecado venha à tona, que o erro venha à tona, que é para que aconteça o que aconteceu com Isaías. O texto diz que o anjo foi lá, pegou a brasa viva no altar. No versículo 7 diz: com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O único motivo pelo qual Deus quer trazer à tona o nosso pecado é porque Ele quer trazer cura, perdão. O que é a cura? É a remoção da culpa. Quando vem o perdão, a culpa é removida. Enquanto não há confissão e perdão, o diabo nos conduz através da culpa. O sentimento de culpa, e aquilo vai nos defiando, aquilo vai tirando a nossa paz, aquilo vai tirando a sua vida interior, e você vai morrendo aos poucos. O perdão liberta, a confissão liberta. E aí a minha pergunta é, no caso de Isaías eram os lábios dele. No nosso caso, onde que precisa ser tocado? Qual seria a área da sua vida que está precisando de um toque do Senhor, para que o pecado seja removido e seja perdoado? Ninguém poderia colocar diante de Deus qual era a área, somente Isaías. A confissão diante de Deus, ela só tem validade quando ela parte de nós mesmos. Ninguém pode confessar por mim, porque quando eu confesso é porque é um reconhecimento do erro. Ninguém pode reconhecer por mim o meu erro, por mais que alguém saiba do meu erro, mas diante de Deus ninguém pode reconhecer, só eu. Deus só aceita o meu reconhecimento, porque quando há reconhecimento há humildade. No nosso reconhecimento revela a Deus a intenção de mudar, a intenção de ser diferente, a intenção de ser curado, a intenção de ser perdoado.